Hoje a Igreja celebra a festa da dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, erguidas sobre o sepulcro desses dois santos apóstolos. Rezando pela unidade da Igreja, celebremos com fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que passara o inverno na ilha de Malta e tinha como emblema os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram receber-nos no Foro Ápio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou o seu amor, sempre fiel, pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e
Salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Breve reflexão. Caríssimos, as basílicas de São Pedro e de São Paulo foram edificadas para eternizar a memória destes dois apóstolos, grandes protagonistas do cristianismo. No Evangelho de hoje, recordamos o momento em que Pedro tenta caminhar sobre as águas, mas afunda. Vejam, irmãos, até mesmo os discípulos que estavam com Jesus fraquejavam na fé. É normal que a nossa fé, por vezes, fraqueje também. Vivendo em comunidade, olhando sempre para os ensinamentos de Jesus, busquemos fortalecer a nossa fé para caminharmos firmemente em direção ao nosso Salvador. Caminhemos com Ele no mar da nossa vida. Tenhamos fé e não hesitemos. E se hesitarmos, coloquemos a nossa mão na mão do Senhor. Ele nos dá força e coragem. Ajude-nos, Senhor, a edificar a sua Santa Igreja. Amém. Bênção do cristão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.